Lá em Niterói, a mulher falou que estava vendo vulto no fundo da casa dela. Aí chamaram a gente para ir lá, nós fomos. Aí foi uma senhora com a gente, que era de oração lá da igreja, né? E aí ela chegou tinha alguma fruta que eu não lembro, cara. As frutinhas assim, ela foi pegando as frutinhas da árvore e comendo. Aí esse Felipe falou, ó, não come essas frutas não, porque as frutas estão exatamente onde a mulher tá vendo os espíritos. Aí a mulher, não, em mim não pega nada não. Continuou comendo, de repente ela... Ora por mim que engasguei. Aí ele, não falei? Tô te falando. Ora por mim que eu engasguei. Demônio tá querendo me matar aqui com a frutinha. Que coisa, hein, porra. Cara, Mas nem tudo é culpa do diabo, no fim das contas, né, cara? Pô. Às vezes ela ficou grilada lá. Muitas coisas são culpa nossa, mesmo que a gente é burro, faz uma de merda. Claro, com né? certeza. Mas ele tem a ficha corrida dele é grande também. Ah, a ficha corrida dele é grande. Também. Ele sacaneia muito também, mas o cara tem que dar brecha, né? Não é gratuitamente. Você tem que... É mesmo? Tipo, o que é dar brecha? Dar brecha, vou dar exemplo, é pecar, né? Tá. Pecar. Mas assim, coisas práticas. Você ficar com inveja dos outros, ficar com ódio dos outros, ficar amargurado. Cara, isso aí atrai demônio. Eu digo que é como se fosse uma sintonia de um rádio. Você roda ali pra sintonizar na frequência, né? Uhum. Pô, quero ouvir a rádio tal. Você tem que botar... É tipo uma sintonia fina. Quando você tá feliz e tal, alegre, você sintoniza, os anjos, coisas do bem, sintoniza contigo. Quando você tá na negatividade, eles colam. Isso parece, ou soa com... Assim, tem um monte de religião que fala de vibração e que fala mais ou menos isso. É frequência. O cara que tá com Deus mesmo, de verdade, tá feliz, focado e tal, focado nas coisas de Deus, não consegue sintonizar, meu irmão. Tem bloqueador de sinal. A frequência não... Você fica blindadaço espiritualmente. Então, pra você mexer num vespeiro desse, tipo o casal Warren, ou tu tá entrando ali usando magia contra os demônios, ou você tá blindadão com Deus, porque senão tu morre mesmo. Porque, assim, o que eu conheço, eu li um pouco e eu vi os filmes. Nos filmes, os caras inventam. Eles fazem o quê? Né? Jogam as águas bentas lá? Eu não sei. O que eles fazem pra tirar os espíritos? Em geral, nesse último aí, meio que o diabo tinha a ver, o demônio tinha a ver com um espelho lá, não sei o quê. Ah, o Bruno viu comigo. É verdade. Ele não gostou, né? Não ficou com medo não, Bruno? Ficou. Às vezes o cara fala que o filme é horrível é porque ele tava desesperado. Teve uma hora lá que a Lorraine foi no porão, ele falou, não, agora sim, agora tá de igual para igual. Porão é bravo. Cara, tem umas histórias de porão grotescas. Mano. Tu já passou por elas? A gente tinha acabado de casar, eu e minha esposa, e a gente foi passar A gente trabalhava a beça, não conseguia tirar um final de semana pra passear. A gente tirou lua de mel, mas depois ficamos um tempão sem fazer um passeio. Aí ela falou, pô, vamos passear esse final de semana? Eu falei, vamos. Ela, vamos lá pra Nova Friburgo. A gente morava no Rio ainda, né? Aí chegamos à noite lá, tava na pousada maneira, pousada legal. Aí, vamos ver uma televisão. Aí eu liguei, tava nesse programa. Tinha um programa da Discovery Channel chamado Supernatural. Aí eu olhei e falei, meu irmão, vou assistir essa parada, que eu gosto, né? E a história era a seguinte, era uma casa mal assombrada, tipo anos 70, né? Aí a mulher falou, cara, preciso de alguém pra me ajudar. Procurou na lista telefônica. Tipo exorcista, alguma coisa assim. Ela encontrou uma senhora lá, que é meio Lorraine Warren. Aí ela ligou e chamou a senhora. E a senhora chega... Isso a mulher relatando, a dona da casa. Ela falou, a senhora chegou lá em casa e ela falou, e aí, qual é o problema? Ela falou, é o porão, tem uns barulhos lá no porão e tal. A gente vê espírito saindo do porão. Aí ela, deixa comigo, isso aí é moleza. Aí a mulher, vamos lá. A exorcista falou, vamos lá. Caramba, eu não desço lá nem me pagando. Boa sorte, vai você lá, não vou não. A mulher, não, tranquilo, tô acostumada. A mulher desceu, voltou com o olho arregalado, falou, não vou poder ajudar vocês não, tô indo embora. Aí a mulher, não, mas por que você não vai ajudar? Tô precisando de ajuda. Não vou poder ajudar, não vou poder ajudar. Ela, mas me diz por quê. Ela falou, cheguei lá, o nome da minha filha estava escrito no chão do porão. Ou seja, o espírito falou, se mexer comigo, eu pego tua filha. Entendeu? Aí ela, caraca, funciona moleque, assim. Como é que tu resolve uma parada dessa? Não resolve? Cara, isso fica na casa? Tipo, se as pessoas se mudar, o próximo... A esperança é essa, né? Que você fala, cara, vou vender a casa e a parada tá incubada na casa. Mas às vezes é a pessoa. Aí não resolve, vai atrás. Aí, cara, agora eu vou te contar a história mais maluca de todas e eu vou citar o livro. Tá. Existe um livro chamado Sangue nos Umbrais, que é de um cara que foi todos os tipos de linha do ocultismo que você pode imaginar, chamado William Schnoebelen. Ele falou que ele tinha um conhecido dele que era bruxo, que o cara
ele vendia a casa pras pessoas, a casa dele. E aí ele fazia um monte de bruxaria pros demônios ficar aparecendo pra família. Aí a família comprava a casa, depois vendia a casa baratinho, ele botava um amigo dele pra recomprar e vendia. Deus, O business dele era esse. Eu pensei, pô, acho que era brasileiro esse maluco, não era não? O cara vendia a casa caro, depois recomprava barato, porque os caras estavam desesperados, não conseguiam dormir, ficar vendo vulto. Porra, vou ter que procurar saber sobre esse cara aí, porque É, o William Schnobel. Cara, escreveu, ó, Lúcifer Destronado, incrível livro. Ele tem um que é sobre vampirismo, ele diz que ele foi vampiro. É Romancing Death, esse livro é legal pra caramba, esse eu já li. E esse cara fez uma série de... Ele fez uma série de entrevistas, que aí tem referência a filme também, que é entrevistas com um ex-vampiro. Só que cada parte, cada episódio da entrevista, de 1 hora, ele fala de um tema. Aí um é maçonaria, o outro é os Illuminati, o outro é vampirismo, o outro é satanismo, o outro é Wicca, o outro é lobisomem. E as paradas que ele fala bate com o que tem descrito das coisas. Pô, bate, cara, bate. E o cara manja muito, meu irmão. O cara realmente, ele mostra no livro os diplomas dele das sociedades secretas, com o nome dele. Nesse mundo, o que quer dizer ser um vampiro? Então, depende, né? Tem um vampiro energético, né? Que o cara consegue sugar a energia das pessoas. Ele chega perto e... Aí, de repente, a pessoa... Ai, tô me sentindo mal, tô me sentindo fraco. O cara tá vampirizando energeticamente. Mas tem os vampiros hardcore mesmo, que... Segundo ele, né? Eu nunca mexi com essas paradas. Uma das vezes que você veio aqui, a gente falou sobre isso também. Falou. Tem até uns cortes aí que bombaram, né? É. Então, cara, ele foi pra Chicago. Lá em Chicago tem uma eclésia agnóstica lá, que tem a ver com Aleister Crowley, e tem o mentor dele, segundo ele falou, não sei se é verdade. O cara parecia que tinha uns 40 anos, mas dizia que tinha 150 anos, e era da Romênia. E ele falou, uma coisa eu sei, o maluco conseguia levantar um adulto assim com a mão, tinha uma força descomunal, isso eu vi. Ele falou, eu não vi a certidão de nascimento do cara. Uhum. Esse cara iniciou ele no vampirismo, cara. E aí o cara fica... cheira cocaína pra caramba, bota na boca. Por quê? Pra saliva dele virar um analgésico. Ele lambia o pescoço das mulheres e dá uma anestesiada, igual a saliva do morcego, né? O ápice do ritual, o cara tem que morrer e ressuscitar. Né? Ele morre, fica uns minutos morto e volta. Aí ele vira um vampiro mesmo. Mas antes disso, o cara faz um ritual que o cara corta o peito assim e ele tem que beber o sangue no peito do cara. E aí ele... O Drácula fazia isso, ele fez isso com a Você viu como é que Mina Harker. Como é que é meio padrão, né? Então, aí nesse ponto ele já não conseguia sair na rua de manhã. Para ele conseguir sair de casa à noite, ele teve que ir na cidade onde ele nasceu, pegar areia, terra, né, do cemitério, e ele botava embaixo da palmilha do sapato. Senão ele não conseguia. Se ele saísse na rua sem isso, ele perdia os poderes. E ele dormia num caixão, e no caixão, embaixo também do colchãozinho, tinha essa areia do cemitério da cidade natal dele. E ele não poderia passar por cima de rio com água corrente. Igual na história do Drácula. Exatamente. E aí, o pior de tudo, cara, é que eu tive uma aluna na universidade que eu contei essa história, né? Falei, pô, assisti uma palestra loucaça. Ela falou, Daniel, eu sou enfermeira, né? Imagina, enfermeira no Rio de Janeiro vende tudo, né, meu irmão? Aí ela falou, cara, um dia eu tava cuidando de um cara lá, que tinha bandido, né? Tinha tomado vários tiros. E aí, falando de Deus pra ele me falou, poxa, esse negócio de Deus aí não dá pra mim, não. Ela falou, mas por quê? Ele falou, não, eu tenho pacto, fiz corpo fechado, né? Por isso que eu não morro. Tomou vários tiros e tal. E ele falou, ó, eu inclusive, até na minha rota de fuga, quando a gente faz os crimes... Eu tenho que calcular para não passar em cima de uma ponte onde tem água corrente embaixo, senão o pacto do corpo fechado cancela. Falei, caraca, a mesma parada que o maluco falou lá nos Estados Unidos. Um cara desse, como o Bill Schnobelen, isso. Que passou por tudo isso aí, teve todas essas experiências aí, Deus perdoa um cara que foi por todos esses caminhos, cara? Tem um momento que não dá para perdoar, não, mas eu acho que ele não chegou no ápice, né? Tem uma hora que bebendo o sangue do peito dos outros caras lá, mano. Isso é abominação, né? Na Bíblia tem iniquidade, que é você pensar o pecado. Tem o próprio pecado, né? Tem a transgressão e tem a abominação pior de todos. Beber sangue na Bíblia é abominação. Mas isso Deus perdoa. Mas tem certas blasfêmias contra o Espírito Santo que aí Deus não vai perdoar, não.
Porque pro cara ter passado por tudo isso daí ao longo da vida, ele ficou décadas, eu imagino. Ficou, pô. Ele começou jovem. Perseguindo esse tipo de Isso. conhecimento. Ele zerou o game da parada. Habilidades Deu game e over. poderes. O cara deu game over no bagulho. Ele começou como padre, aí depois ele foi Wicca, depois ele foi sumo sacerdote druida, depois ele entrou pra maçonaria, aí na maçonaria ele foi quase todas as linhas que tem, né? Ele foi rito escocês, rito de York, aí ele foi pro Palladium, foi no antigo primitivo rito de Memphis e Mizraim, que vai até o grau 97. Ele foi da Ordem do Templo Orientes, da OTOA, que é a Ordem do Templo Orientes Antiqua. Ele foi da Astrum Argentum, que é uma linha do Crowley. Caralho. Ele foi da Irmandade lá, da Brotherhood, e ele foi também, disse que foi dos Illuminati também. Tudo. E Mormon. Só que aí, quando ele virou Mormon, ele foi debater com um cara, negócio de Bíblia, né? E aí o cara, no debate, o cara meio que falou umas paradas que ele ficou encucado. Ele foi da igreja de Satanás também, do Anton LaVey, né? E aí ele disse que ele mandava o dízimo pra igreja do Satanás lá. E naquela época, anos 70, 80, quando você mandava pelo correio cheque, voltava tipo um recibo, um comprovante, né? Uhum. E aí ele falou que o recibo voltou estourando por você em nome de Jesus. Porque alguém do banco olhou e falou, pô, o cara tá mandando cheque pra igreja de Satanás, acho que ele tá precisando de uma ajuda, né? Aí ele falou, meu irmão, na semana que eu recebi aquele troço estourando por você em nome de Jesus, eu perdi todos os meus poderes. Aí sim que ele foi começando a chegar até Deus, né? Agora eu vou citar o nome, cara. Eu tenho um amigão de muitos anos chamado Márcios Mendonça, abração pra ele. A gente tem várias histórias desse nível juntos, né? Porque a gente era da igreja junto e a gente fazia essas missões junto de casal Warren. Tá. A esposa dele, Ana, ela contou uma história uma vez, cara, que ela tem um amigo que eu acho que é delegado. Ele falou que eles estavam perseguindo um cara, os caras fuzilaram o maluco, e o cara ainda saiu atirando. E aí, quando foram ver, a bala não penetrava. Ela ficava agarrada na pele dele e viram que a pele dele era como se fosse um tecido todo trançado, assim, ó. É tipo um colete à prova de bala natural, meu irmão. Eu falei mesmo. Aí, essa galera que trabalha nesse negócio de crime, polícia, esses malucos encontram com umas paradas hospital sinistras também, né? Médico. Acaba vendo umas paradas grotescas, meu irmão. E eu creio piamente nisso aí. Teve uma história dessa também que eles foram pegar o cara ficou no teto. O nego não conseguia pegar o maluco ficou agarrado no teto. Então, assim, isso existe, cara. Existe. Assim, eu sou o cara que mais deveria não crer nisso, pela minha formação e tal, né? Mas não tem como, meu irmão. Eu vi as coisas, eu vejo as coisas e com outras pessoas junto. Não é delírio coletivo. Bom, tu estuda essa parada, né? Eu estudo, como se fosse um estudo sério, acadêmico até, né? Como Inclusive, se fosse? Porque... Não... Tem um livro, cara, que é sensacional, que é Os Jogos Extremos do Espírito, que é do Muniz Sodré. Cara, Muniz Sodré, eu não sei se ele já se aposentou, mas era o professor mais graduado lá do curso de jornalismo da Federal do Rio de Janeiro, onde eu fiz minha graduação em jornalismo. Ele escreve livros incríveis, assim, é um cara que fala 9 idiomas, né? O cara estudou na França, tem mestrado, doutorado na Sorbonne. Mas ele fez um estudo tentando dar uma explicação para os fenômenos sobrenaturais. Um estudo, assim... filosófico. Pô, o livro é legal pra caramba, meu irmão. Jogos Extremos do Espírito. Sensacional. É um livro difícil de achar. Porque até ele, assim, acho que não divulga muito esse livro, porque apesar da pesquisa ser altamente requintada e séria, é um tema que não é bem aceito na academia, né? Você fala, tô pesquisando fenômenos sobrenaturais. Cara, meu irmão, isso é palhaçada, né? Será que a gente chega numa era que a academia leva a sério esse tipo, levará a sério? Vai chegar na hora que começar a aparecer as coisas. Quando não tiver mais como esconder. Eles vão ter que dar o braço a torcer, né?